Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Nuska do Teoria da Medicina e hoje eu tô aqui para finalizar o nosso assunto de citocinas dentro da imunologia. Você provavelmente já assistiu às duas primeiras aulas desse assunto, onde eu falei sobre características gerais das citocinas e também sobre as citocinas que a gente vai ter presente na imunidade inata. Hoje eu vou falar sobre as citocinas que a gente vai encontrar atuando com mais importância na imunidade adaptativa. Se você tá caindo de paraquedas nesse vídeo, eu te recomendo fortemente assistir os dois primeiros, porque senão eu acho que talvez você vai ficar meio perdido. E eu também gostaria de fazer um lembrete que eu fiz nos outros vídeos aqui, que o assunto de citocinas, ele requer um conhecimento prévio muito rico em imunologia. Então, se você ainda tem alguma dúvida em alguma parte da matéria, por exemplo, o MHC, ou também sobre as células da imunidade adaptativa, eu te recomendo assistir essas aulas antes e tirar todas as dúvidas que você tenha com relação a esses assuntos antes de continuar a matéria, porque na parte de citocinas a gente tem que revisar muitos conceitos antigos e eles têm que estar meio que prontos na sua cabeça. Por isso que essa parte da matéria pode ser tão difícil e complicada de entender. Se você já assistiu às duas primeiras aulas de citocinas e tá com a imuno em dia, vamos à parte que interessa agora. Bom, então, como eu já falei aqui para vocês, hoje a gente vai falar sobre as citocinas da imunidade adaptativa. Como a gente falou na última aula, as citocinas da imunidade inata, de uma forma geral, eram produzidas pelos macrófagos. Algumas citocinas que a gente comentou lá, como o interferon do tipo 1, alfa e beta, vão ser produzidas por qualquer célula, mas a maioria das citocinas que eu falei para vocês tinha relação com o macrófago. Aqui, a maioria das citocinas vão ser produzidas especificamente pelos linfócitos T. Isso vai ocorrer em resposta ao reconhecimento de antígeno, ou seja, um linfócito T que foi ativado ali, que reconheceu um antígeno, uma das ações que ele vai ter vai ser a produção de citocinas para a gente ter o funcionamento adequado da imunidade adaptativa como um todo. Essas citocinas vão ter várias ações bastante importantes que a gente vai descrever ao longo dos próximos minutos, mas as principais vão ser induzir as muitas diferenciações que a gente vê nas células da imunidade adaptativa. É o que eu acho mais difícil da matéria toda, eu acho, porque é bastante decoreba e tem que lembrar muita coisa. Como a gente já viu na aula de imunidade adaptativa, se você ainda tem dúvida, dá uma voltada lá e dá uma olhada. Aquela aula tem 40 minutos, porque são milhões de células. A gente tem o linfócito, mas o linfócito tem vários tipos e esses tipos evoluem para outros tipos. E isso tudo acontece para a gente ter uma resposta imune adequada. Por isso que o sistema imune adaptativo é tão complexo assim. E, em parte, essas evoluções assim do linfócito são guiadas pela produção de algumas citocinas específicas. Por isso que a gente vai ter tantos tipos diferentes de linfócitos. Linfócito T, CD4 do tipo TH1, TH2, tudo aquilo que eu já comentei com vocês. As principais citocinas que a gente tem dentro da imunidade adaptativa vão ser a IL-2, a IL-4, a IL-5 e o interferon gama, que na última aula eu também diferenciei para vocês como sendo o interferon do tipo 2. O interferon do tipo 1, que é representado pelos tipos alfa e beta, eu comentei para vocês na última aula porque ele tem uma importância muito maior para a imunidade inata do que para a imunidade adaptativa. Então, se você quer saber mais sobre ele, dá uma olhada lá. A primeira citocina que a gente vai falar aqui hoje vai ser a interleucina 2 ou IL-2, e a principal função dela vai servir de fator de crescimento para linfócitos T. Ela vai ser produzida mais especificamente pelo linfócito TCD4 e ela começa a ser liberada quando o TCD4 encaixar aquele receptor dele, TCR, em algum MHC2 apresentado pelo macrófago ou qualquer célula APC, a célula apresentadora de antígeno. A primeira ação que a IL-2 vai ter a partir desse momento que esse contato foi feito com a APC vai ser uma ação autócrina, ou seja, sobre aquele próprio linfócito, e vai ser justamente realizando a expansão
expansão clonal, que eu comentei para vocês também na aula de imunidade adaptativa. Primeiro, ela vai ajudar a separar aqueles linfócitos TCD4 que foram ativados pela APC em linfócitos TCD4 de memória e linfócitos TCD4 efetores, e vai fazer com que os linfócitos TCD4 efetores se multipliquem em grande quantidade, realizando assim a expansão clonal deles. Ela faz isso promovendo uma continuação do ciclo celular, que no linfócito TCD4 fica meio travado e precisa desse destrage aí da IL-2 para continuar acontecendo. Depois que a IL-2 teve essa ação autócrina, que é sobre a própria célula que produziu ela vai ter uma ação parácrina sobre células que estão ali em volta daquela ativação. E essa ação parácrina vai ser promover a diferenciação e proliferação de algumas outras células, como por exemplo, ela vai estimular a proliferação de linfócitos B e também de células NK. Mais uma vez mostrando aí para vocês que a célula NK ela é ativada por uma citocina que tecnicamente faz parte da imunidade adaptativa. Só que a célula NK, como eu já falei, é da imunidade inata. Então vejam que às vezes essas linhas ficam meio borradas, às vezes elas não existem. E a própria célula NK faz parte da imunidade inata, mas tem muitas características que falam a favor da imunidade adaptativa. Outra ação que a IL-2 pode ter é induzir a apoptose de células T ativadas por antígenos, talvez para fazer uma contenção desse processo e não virar uma coisa fora de controle, mas a principal ação dela que você tem que lembrar e levar para sua prova vai ser a participação dela aí na expansão clonal, como a primeira atitude que o linfócito TCD4 tem quando ele é ativado. A segunda citocina que tem um papel importante na imunidade adaptativa e que você precisa aprender é a interleucina 4 ou IL-4. Ela vai ter um papel anti-inflamatório muito importante, porque ela também vai fazer inibição de macrófagos. Como eu falei para vocês, é importante a gente estimular o sistema imune, mas a gente também tem que conter ele para não sair do controle e potencialmente causar danos à nossa própria saúde. Então, nesse aspecto, ela é uma citocina anti-inflamatória. Ela também vai induzir a transformação do linfócito TCD4 em TH2, como a gente discutiu na aula de imunidade adaptativa. Essa transformação vai ser em parte por ação da IL-4 e também vai estimular a produção de alguns anticorpos pelo linfócito B, especificamente a IgE e a IgG. Lembrando que a IgG é uma das primeiras imunoglobulinas ou anticorpo a ser liberado quando a gente tem a ativação da imunidade adaptativa. Dando um pequeno espaço aí para você respirar antes de continuar o resto dessa aula, que eu sei que é muito pesada, tô fazendo uma pequena propaganda aqui do nosso site, mais especificamente da nossa lista de e-mails. O que é a nossa lista de e-mails? É uma lista onde a gente tem o e-mail de todo mundo que se cadastra lá no site e a gente pode mandar e-mail com novidades para essas pessoas. A gente também está produzindo alguns materiais escritos, o Augusto está trabalhando na apostila de neuroanatomia dele e a gente vai mandar alguns desses materiais para o pessoal que está inscrito na lista de e-mail, além de mandar novidades sobre o canal e outras coisas que possam interessar a vocês. Eu vou começar a escrever alguns materiais de imunologia, porque muita gente pede aqui para que não tenha só os vídeos, tenha algum conteúdo escrito, e esse conteúdo escrito que eu vou começar a produzir, eu vou mandar para quem está nessa lista de e-mail. Então, se você quer participar da nossa lista, vai lá no nosso site, que é www.teoriadamedicina.com.br. Logo na página inicial, embaixo do nosso banner à direita, você vai ver uma caixa para você se inscrever. Você não precisa dar nome nem nada, é só colocar o seu curso, o seu ano de formatura. Se você ainda não se formou, é só colocar o ano de previsão, por exemplo, 2023 ou 2024, se você está no início da faculdade. Botar o seu e-mail lá também e a partir disso você vai estar inscrito. A gente não fica fludando o e-mail de ninguém, até porque sou eu que mando essas mensagens e eu odeio
spam, então não se preocupe que eu não vou ficar mandando 847 mensagens por dia. Então, se você quer saber um pouco mais sobre as novidades que a gente tem aqui no canal e ser um dos primeiros a receber os materiais escritos que a gente está preparando, se inscreve lá e aproveita para dar uma conferida no nosso site também, porque tem muito conteúdo legal lá se você quiser dar uma olhada. Bom, continuando a nossa aula, agora a gente vai falar sobre o interferon gama, que é um interferon do tipo 2 e não deve ser confundido com o interferon do tipo 1, alfa-beta, que eu já falei na última aula e faz mais parte da imunidade inata. O interferon gama vai ter várias ações muito importantes, não só para a imunidade adaptativa, como também para a imunidade inata, já que eu falei para vocês que às vezes essas coisas se cruzam. Ele vai ativar mais macrófagos e vai potencializar a atividade deles, assim como vai estimular a produção de IgG e IgM, que são as primeiras imunoglobulinas a serem produzidas numa resposta imune adaptativa, como a gente já viu antes, pelo linfócito B. Então vejam aí duas ações, uma mais importante para a imunidade inata e outra mais importante para a imunidade adaptativa. Ele também vai aumentar a expressão do MHC2 pelas células APC, ou seja, as células apresentadoras de antígeno, e vai ser mais uma das citocinas que faz indução de transformação em células da imunidade adaptativa. Nesse caso aqui, ele vai estimular o linfócito TCD4 em se tornar o linfócito TH1. Então, encerrando essa parte sobre citocinas da imunidade adaptativa, eu vou fazer uma pequena comparação aqui entre as citocinas da imunidade inata e adaptativa para você conseguir se lembrar de forma melhor no seu dia a dia e também na hora da prova, que não deixa de ser importante. Então vamos lembrar que a fonte principal dessas citocinas com relação à imunidade inata vão ser os macrófagos e na imunidade adquirida ou adaptativa vão ser os linfócitos. Lembrando que nem sempre são células do sistema imune a produzirem citocinas, como a gente viu no caso do interferon tipo 1, que pode ser produzido por literalmente qualquer célula no seu corpo. Não sei se vocês repararam, mas na aula de citocinas da imunidade inata, eu falei muito sobre efeitos sistêmicos que essas citocinas podem ter. E realmente, porque elas têm efeitos mais sistêmicos. Aqui nessa aula, primeiro que eu fui bem mais breve, porque a gente tem menos citocinas importantes para falar, mas todas essas citocinas vão ter ações mais refinadas para serem utilizadas dentro do sistema imune. Então, nenhuma delas vai ter uma ação muito grave que cause outros problemas em outros lugares e com isso cause vários efeitos colaterais e sintomas desagradáveis para o paciente. Então lembre-se disso, que os efeitos das citocinas da imunidade inata vão ser muito mais sistêmicos, enquanto os efeitos da imunidade adaptativa ou adquirida são mais locais. Isso até faz bastante sentido, porque como eu já discuti, acredito que mais na aula de imunidade adaptativa, a imunidade adaptativa ela é evolutivamente mais recente, então faz mais sentido que ela seja mais refinada. A imunidade inata, ela não é ruim, não tô falando mal dela, ela é muito importante, mas ela vai ser mais grosseirona, assim, ela vai ser mais uma coisa que bate em todo mundo, assim, enquanto a imunidade adaptativa é uma coisa mais refinada, como se fosse um assassino bastante meticuloso e específico para um tipo de vítima. Ficou horrível e sinistro falando assim, mas acho que todo mundo entendeu o que eu quero dizer. E por fim, vou falar aqui para vocês sobre supressão dessas citocinas. Como as citocinas da imunidade inata são mais sistêmicas, a gente consegue suprimir elas com corticosteroides. E eu me lembro de quando eu estudei essa matéria, ter ficado com a impressão de que corticosteroides eram imunossupressores mais fracos, que eles conseguiam suprimir as citocinas da imunidade inata, mas não da imunidade adquirida, porque eles eram meio fracos. E não é verdade. A gente pode fazer uma imunossupressão mais fraca dependendo da dose de corticosteroide que a gente dá para a pessoa. Mas se a gente der um corticosteroide forte em dose elevada por muito tempo, a gente faz uma supressão geral do sistema imune daquela pessoa. A questão é que quando eu quero inibir mais as citocinas da imunidade adquirida, eu preciso usar imunossupressores mais específicos para a imunidade adquirida. O corticosteroide
corticosteroide, ele pode ser usado para um monte de coisa, justamente porque ele tem esse espectro aí de tratamento. Eu posso usar ele para imunossuprimir alguém, mas eu também posso usar para controlar sintomas desagradáveis que podem ser causados por essas citocinas por alguns dias que a pessoa tiver aquela infecção. Depois a gente suspende e fica tudo bem. Se realmente eu quero imunossuprimir alguém, seria interessante fazer essa imunossupressão com um imunossupressor mais específico, como por exemplo a ciclosporina. Situações em que eu precise fazer isso, por exemplo, acontecem quando eu faço um transplante de órgão. Eu não vou imunossuprimir aquela pessoa só com corticoide, até porque o corticoide ele tem um monte de efeitos colaterais, que geralmente esses imunossupressores mais potentes e específicos sozinhos não vão ter. Eles até têm alguns, mas não tão graves quanto dos corticosteroides. Para finalizar a nossa aula, vamos comentar rapidamente sobre as citocinas reguladoras da hematopoiese. Como você provavelmente já sabe, a hematopoiese é a fabricação de novas células do nosso tecido sanguíneo. Eu falei para vocês que a gente vai ter a eritropoetina, que é considerada uma citocina nessa regulação, mas ela também pode ser classificada como um hormônio, porque ela é uma substância produzida por um órgão que cai na circulação e tem uma ação específica a ser cumprida. E como eu falei para vocês na última aula, ela é produzida pelos nossos rins quando eles percebem que a gente está com uma quantidade menor de oxigênio circulando na nossa corrente sanguínea. Isso pode acontecer por vários fatores, tanto porque a gente está doente por algum motivo, quanto, por exemplo, se a gente vai para um lugar onde o oxigênio é mais rarefeito, por exemplo, vai lá para um desses países que ficam nos Andes, por exemplo, o Peru. A gente sempre ouve falar disso, que o ar lá é mais rarefeito, então é, entre aspas, mais difícil de respirar. E as pessoas que vivem lá, elas conseguem viver lá porque elas têm uma produção um pouco aumentada de eritropoetina, que fazem elas terem mais células vermelhas no sangue. Essa reação da eritropoetina, ela não é imediata, ela requer alguns dias para acontecer. Então é por isso que às vezes quando o jogador de futebol vai jogar em algum desses lugares, ele precisa ir uns dias antes para no meio do jogo lá ele não ficar sem ar e cair desmaiado no meio do jogo porque ele não tá conseguindo oxigênio suficiente naquele momento que ele tá cansado e ele precisa muito de oxigênio. Então, para contornar esse problema, ele vai um pouquinho antes do jogo importante e aí, graças à eritropoetina e alguns outros fatores, ele consegue respirar adequadamente naquele meio ambiente diferente. A gente também tem a trombopoetina, que é uma citocina parecida com a eritropoetina, só que estimula a fabricação de plaquetas. Lembrando que as plaquetas não são células, elas são fragmentos de células, mais especificamente de uma célula grandona que a gente acha na medula óssea, que tem o nome de megacariócito. A gente também vai ter os fatores de diferenciação de colônia, que vão ajudar a nossa medula óssea a diferenciar entre uma célula e outra na produção dessas células sanguíneas, e também vai ter os fatores de estimuladores de colônia, que vão estimular tipos específicos de células para serem produzidas na medula óssea. A gente pode usar esses fatores estimuladores de colônia para tratar pacientes que têm neutropenia, por exemplo. Neutropenia é um efeito colateral muito comum de um paciente que está fazendo quimioterapia, e um paciente neutropênico corre muito risco de infecção grave. Então, sempre que a gente pega neutropenia nesses pacientes, eles vão fazer alguma medicação que seja estimuladora de colônia para conseguir repor esses neutrófilos e qualquer outra célula que esteja deficiente. Se você for fazer algum estágio na oncologia durante a sua faculdade, ou você tem costume de trabalhar com isso, ou já teve a oportunidade de fazer um estágio nessa área, certamente você viu isso sendo feito, porque é dia a dia do oncologista, assim, sempre tem que fazer estimulante de colônia para algum paciente que está neutropênico por causa da quimioterapia. E por fim, a gente vai ter um monte de interleucinas que também podem ativar esse processo e interferir nesse processo. Como eu falei para vocês, as interleucinas, elas têm esse nome porque elas são de leucócitos para leucócitos,
leucócitos, mas não necessariamente, como eu falei para vocês, é um nome um pouco imperfeito, porque elas também vão ter ações fora da gama de células dos leucócitos. E aqui tá mais um exemplo que a gente tem, às vezes, por exemplo, de uma interleucina interferindo na produção de células vermelhas, por exemplo. Bom, pessoal, então com isso a gente encerra mais um assunto da imunologia. Eu espero que eu possa ter ajudado vocês na compreensão desse mundo complexo das citocinas. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um curtir aí embaixo e também deixar um comentário com a sua opinião. Também se inscreve no canal e ativa o sino para você ser avisado toda vez que a gente publicar uma aula ou um vídeo de divulgação científica novo aqui. Outra coisa que você também pode fazer para nos ajudar é divulgar o canal para os seus colegas que possam se interessar por essas aulas, porque quanto mais gente assistindo os nossos vídeos, mais alunos a gente vai poder ajudar a compreender essas matérias que são realmente muito difíceis. Nas próximas semanas a gente vai continuar com os últimos assuntos da imunologia e eu espero vocês nessas aulas. Bons estudos para todo mundo e até a próxima!